Eu travei uma batalha com as Escrituras Sagradas, tentando e buscando compreendê-la melhor. Ao analisarmos a vida dos nossos antepassados, a gente consegue chegar à conclusão que foram tempos difíceis e muito ruins. Muitos são aqueles que se encantam com o apóstolo Paulo e muitos personagens da Bíblia que nós conhecemos que realmente foram ilustres, foram homens e mulheres que despertaram muita coisa em nossas vidas. E daquela época, há muitos anos atrás, já era difícil ser crente ou cristão. O que me vem à mente é que parece que hoje, os crentes de hoje, eles não conseguem viver essa realidade dos nossos antepassados. Se você perguntar, de repente, assim, hoje é fácil ser crente? Talvez você até diga que não é fácil. Mas se você for ver, ou eu também, nem eu nem você estamos fazendo a metade do que eles faziam há muitos anos atrás. Perderam suas vidas. Se fosse nos tempos atuais da internet hoje, seriam cancelados na internet, senão alguém ia bloquear ele. Se ele se manifestasse como crente ou falasse alguma coisa. Hoje, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e pregar o evangelho genuíno, o evangelho que vai falar para você o seguinte: olha só, isso é pecado, você não pode fazer isso, isso é errado. Talvez essa pessoa vai te cancelar. Ele não vai fazer mais parte do seu círculo de amizade. Por quê? Porque ele, mesmo que ele perceba que é uma verdade, mas essa verdade chega ao seu ouvido de uma forma tal à sua vida, que traz ira ao seu coração e à sua vida. Incrível que pareça, irmãos. Hoje nós vamos ouvir uma história longa. Temos tempo aí suficiente longa, irmãos, longa. Eu acho que eu deveria ter até uma cadeira que me sentar aqui com os irmãos sentados para conversar com os irmãos. Nós temos bastante coisa para falar para os irmãos hoje. E eu ali no meu cantinho ali, eu pedia: Senhor, me use como teu instrumento. Senhor, use a tua igreja, faça com que a tua igreja ela perceba a realidade de tudo que nós vivemos, que estamos vivendo, que nós estamos passando, como igreja, como povo de Deus, como escolhido, a grande responsabilidade que nós precisamos ter de falar a verdade, principalmente para a nossa família. Hoje, irmãos, nós falamos muito mais para o mundo não, para as outras pessoas, mas falamos muito pouco para a nossa família a respeito da realidade que eles estão vivendo. Uma vida de pecado, uma vida de podridão, uma vida que eles vão para o inferno. Eles vão ser destruídos. Eles nunca mais vão morar com vocês. Se você também for também para o céu também. Se não for, também você vai perecer no inferno junto com ele também. E essa vida que nós vivemos, irmãos, eu vou confessar para os irmãos, não como uma pessoa perfeita que eu não sou, mas às vezes me dá vontade de vomitar, irmãos, em ver atitudes e comportamentos de pessoas que dizem ser crente. Testemunho péssimos, atitudes péssimas. E se fosse fazer exatamente como diz a Escritura, e esses homens que nós martelamos e falamos, esses foram homens de Deus, ia ser horrível. Eu quero trazer para você a história de um homem chamado Estevão. Atos, capítulo 6. Se prepare que nós não vamos ler somente 6. E eu quero apresentar para você uma história, lendo versículo por versículo, fazendo a exposição do versículo, fazendo com que cada versículo seja aplicado na sua vida, e cada versículo que você mastigar, que você ali desfrutar dele, você possa se alimentar de uma forma tal, que ao sair desse lugar, você possa impactar pessoas também com a palavra que vai ser ministrada no teu coração, e a sua vida. Seja hoje, seja amanhã, seja em qualquer lugar. Oriento você
a pegar a sua Bíblia aí, ó, abrir, analisar, ver, pega o seu smartphone e vamos ver a história desse homem. Quem foi Estevão? Estevão, irmão, foi um dos 7 diáconos. E os irmãos sabem disso. E por que ele se tornou diácono? O que realmente estava acontecendo? Estava acontecendo coisas boas, irmãos, naquele momento. O texto diz lá no primeiro versículo, lá, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. O texto nos diz que a igreja estava crescendo, os discípulos estavam crescendo, e junto com o crescimento da igreja, começou a surgir algumas murmurações. E ele é muito específico, que as murmurações que estavam surgindo eram murmurações dos gregos. O que os gregos estavam reclamando? Eles estavam reclamando contra os hebreus, porque eles alegavam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério, ou seja, os diáconos, aquelas pessoas que eram responsáveis ali no momento, que no exato momento aqui, eram os apóstolos que ali estavam. O que acontecia? Essas pessoas não estavam sendo atendidas, e aí começou a surgir a reclamação. Não, olha só, não acho justo, estão fazendo acepção de pessoas, e a gente precisa consertar isso aí. Aonde isso chega? Isso chega exatamente lá, nos apóstolos. Ao verso 2, e os 12, ou seja, e os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, porque, olha só, existia o grupo que estava reclamando, existia dentro desse grupo talvez alguns discípulos que estavam reclamando, existiam os apóstolos, existia um grupo de pessoas que ali estava. Então os 12 convocaram a multidão para uma assembleia e disseram: olha só, não é aceitável, não é razoável que eu, apóstolo, ou que eu, pastor, ou aquele que está à frente, deixe a palavra de Deus para servir a mesa. Não é razoável que eu, como pastor, ou com aqueles apóstolos, deixe, porque tem alguém que pode fazer isso aí. Ele não está falando que ele não queria fazer, ele está falando assim, não é razoável, não é bom que isso aconteça. Então escolhei, pois, irmãos dentre vós, daquele grupo que estava ali. De que forma vamos fazer? Vamos escolher 7 varões. Vamos escolher homens de boa reputação. O que é homem de boa reputação? É um homem que ele é bem visto dentro da nossa sociedade, mas na sociedade lá fora. Como que as pessoas enxergam ele? Ele tem boa reputação? Ele é um bom exemplo? Irmãos, pelo amor de Deus, o que a gente vê mais hoje é crente dando mau exemplo. Não serviria para ser diácono, porque não tem reputação, não tem uma reputação boa. Estamos falando de crente. Esses homens, além de ter boa reputação, ele diz, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Observe que quando ele diz cheio do Espírito Santo, ele está falando do próprio Deus, ele está falando assim, cheio de Deus. O Espírito Santo que ele coloca aí é com letra maiúscula, ele está falando assim, ó, cheio de Deus. Será que eu sou tão cheio de Deus assim? Será que você é tão cheio de Deus assim? Responda para você mesmo se você é cheio de Deus. Responda para você se você é cheio de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É alguém que coloca em prática os conhecimentos adquiridos na palavra de Deus. E ele diz, ó, vamos dar um grande negócio na mão deles. E eles precisam ser de boa reputação, precisam ser exemplos. E assim eles escolheram. E ele diz, mas nós vamos perseverar na oração e no ministério
da palavra. Em outras palavras, irmãos, ele está falando assim, que os apóstolos, eles iam estar perseverando na oração, e teria a responsabilidade de pregar a palavra de Deus de uma forma fiel a Deus, segundo a doutrina dos apóstolos, pelo qual o próprio Jesus Cristo, lá depois, antes, lá nos evangelhos diz, perseverai na doutrina dos apóstolos. Porque quem ensinava era quem? Os apóstolos que tinham a responsabilidade da palavra de Deus. E isso pareceu muito bom, isso pareceu ser muito legal. Então, a multidão elegeu 7 homens, e um deles foi Estevão. Escolheu ali os diáconos, e depois de escolher os diáconos, olha só como funcionou. Depois que escolheram, eles foram lá, apresentaram antes para os apóstolos. Eles não foram lá, apresentaram lá para os discípulos não, para as pessoas não, apresentaram primeiro para os apóstolos, e os apóstolos ali impuseram as suas mãos e consagrou aqueles homens para aquele ministério específico. Aí o texto nos diz, nos volta exatamente a mesma palavra que foi dita lá no início. Ele diz, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, ou seja, obedecia àquele entendimento, obedecia exatamente àquela ideologia. Irmãos, se você quer realmente ser crente, se desejamos ser uma igreja que cresce, já quero dizer para você o seguinte, você vai ser perseguido por unhas e dentes. Vão querer tirar a sua pele, vão querer cancelar você, e aí você vai tomar a decisão, se você quer ser cancelado pelo mundo, ou você quer seguir a vontade de Deus. A decisão é minha e sua. Isso, irmãos, gerou uma grande dificuldade para a vida de Estevão. E muitos de nós conhecemos essa história. Porque Estevão estava sendo olhado, as pessoas olhavam para Estevão e viam exatamente aquilo pelo qual ele foi escolhido. Tem que ser um homem com boa reputação. Então, Satanás, porque a nossa batalha, irmãos, não é contra a carne e contra o sangue não, tá? A nossa batalha é contra o inimigo. E Satanás, ao olhar para Estevão, ele consegue enxergar em Estevão, sim, um homem de boa reputação. Um homem cheio de fé, um homem cheio de poder, um homem que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ou seja, é ameaça, vamos acabar com ele, você está disposto a isso? Você está disposto a entrar nessa guerra? Você está disposto a Satanás olhar você como alvo e tentar acabar com você? Tu tem pique para isso? Tu tem carcaça para isso? Você tem palavra de Deus na sua vida para suportar isso? Porque Satanás ele não vai brincar com você não. Se você quer ser crente, ele vai tentar acabar com você. Ele vai tentar acabar com aquilo pelo qual você foi escolher uma boa reputação. Ele vai tentar destruir a tua reputação. E mais uma coisa que eu quero falar para você. Você não precisa falhar e nem errar para ele fazer isso. Basta você querer seguir a Deus. Ele vai fazer de qualquer forma. O verso 9 diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos. E ali várias pessoas, dos sirineus, dos alexandrinos, vários que ali estavam e disputavam com Estevão. Porém, o verso 10 diz que e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O cara era tremendo, irmão. O cara falava de uma forma que parecia que vinha um arrepio da ponta do nosso pé, do nosso dedo até o fio de cabelo. Eles tentavam disputar, eles talvez queriam fazer, mas não conseguiam. Por quê? Porque aquele cara era cheio do Espírito. E como eles não conseguiam, o que eles fizeram então? Vamos destruir ele então.
É diferente de Jesus? É diferente dos outros apóstolos? É diferente dos profetas? Não é, irmãos. Isso acontece contigo? Olha só, se tu está na molezinha, se não tem acontecido nada, se não está sendo perseguido, se aquilo outro, se você não está incomodando, então olha só, você está fazendo a vontade de Satanás. A igreja está fazendo a vontade de Satanás, irmãos. A igreja, ela tem que incomodar. A igreja, ela tem que fazer a diferença. A igreja tem que dar uma posição do que ela crê, do que ela acredita. Não, pastor, não posso fazer isso não, porque senão eu perco meu emprego, perco meus clientes, perco meus amigos, perco a minha família. Desculpa, irmão, urubu. Que perca a sua família, que perca os seus amigos, mas que você ganhe Cristo Jesus. Porque é isso que nós estamos abraçando. Essa ideia que nós estamos abraçando, irmãos, é perder realmente a vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir mão de muitas coisas. Sabe o que eles resolveram fazer? Olha só, eles começaram a incitar o povo. Eles começaram a subornar uns homens para que dissesse coisa que ele não tinha dito. Como por exemplo, olha só, nós ouvimos aí, eles proferiram algumas blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ele fez isso, irmãos? Ele fez isso? Fez não, irmão. E deu certo? Deu certo, irmão. Você sabe quantas pessoas vão falar assim para você, ó, fulano fez isso, o pastor fez isso, o diácono fez isso, o irmão fez isso, o crente fez isso. Vão fazer. Ah não, mas olha só, eu pensei que eu ia vir para a igreja tal e eu ia parar de sofrer. Mentira, irmãos. Igreja, ela veio exatamente para dar o sangue, irmãos. Não é sangue de barata não, tá? Porque tem crente que é igual barata. Pisou, cadê o sangue? Não tem sangue não. Estou falando sobre sangue mesmo, irmãos. Ele continua aí. Apresentaram falsas testemunhas, que falaram algo sobre aquele homem, que não era verdade. E a gente vai chegar um pouco lá na frente, lá que você vai ver que essas mesmas bocas aí, que falou e declarou que ele blasfemava contra Moisés, é o mesmo que vai falar lá, não, mas olha só, mas e Moisés? Preste atenção. Porém, Estevão manteve a posição. Mesmo diante daquilo tudo, irmãos, ele continuou sendo um homem de Deus. Por qualquer lutinha barata, a gente negocia o nosso cristianismo. A gente negocia a nossa posição de homem de Deus, de pastor, de diácono, de líder. Mas o texto diz, então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, irmãos. Sabe o que acontece? Às vezes olha para a cara do rosto do crente, vê mais demônio do que anjo. Vê tudo, mas não vê anjo. Mas esse homem manteve o foco. E ele estava ali, irmãos. E aí que vem a história. Mesmo assim, ele não deixou de falar para aquele povo, como hoje vos falo nessa noite. Não só você, mas você que está lá do outro lado lá, e você que ainda vai ouvir. O texto de Atos, capítulo 7, no primeiro versículo. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Ele faz a pergunta, é isto assim? Estevão começa a explicar para ele, como se dissesse assim, é assim, é assim. E olha só, vocês não estão longe não, vocês fazem parte desse godo aí também. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvis. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Você conhece essa passagem? E disse-lhe, sai da tua terra, dele a tua parentela, dirige-se à terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12. O Senhor faz uma promessa, só que Estevão começa a lembrar para eles. Você lembra lá de Abraão, nosso pai, quando ele estava lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã? E disse-lhes, verso 3, sai da tua terra, desde a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, depois o que trouxe para esta terra em que habitais agora. Ou seja, é exatamente onde vocês estão. E ele já tinha dito assim, ó,
te darei como herança. E olha só que interessante, irmãos, verso 5. Ou seja, eu não lhe deu, não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Ó, essa terra aqui é sua, tá? O que havia era apenas promessa. Sabe aquelas promessas que é feito para você, mas você não consegue ver? Ainda não está aí na tua mão aí? Você tem um espacinho e fala assim, ó, vou te dar o mundo, mas ainda não tem, você não consegue visualizar nenhum pedaço, uma marca do teu pé. É mais ou menos isso aí, irmãos. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina, em terra alheia. Olha, irmãos, que Deus nunca mentiu, nunca Deus escondeu nenhum tipo de informação para uma igreja que deseja ouvir a sua palavra. Se você realmente deseja ouvir de Deus, vá para o teu quarto e fala assim, Senhor, fala comigo, para você ver se Ele não vai falar com você. Diga para Ele, confesse seus pecados, peça para Ele te dar uma direção. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. O povo não foi sem saber não, irmãos. Ele já está falando já, você vai para lá, vai sofrer 400 anos, você vai ser maltratado, você vai ser perseguido. Sabe o evangelho que apresenta para a gente hoje? Não é isso não. É assim, olha só, aceita Jesus Cristo. Olha só, a sua vida vai melhorar, você vai ver só, não vai ter mais problema nenhum. A gente vai mudar esse mundo. Vamos fazer isso, fazer aquilo, o outro vai ser uma bênção, você vai ver só. Irmão, não é bem assim não, irmãos. Nós não estamos sendo preparados, irmãos, para viver nesse mundo. Esse mundo é de quem? O mundo jaz do maligno. Nós estamos sendo preparados, irmãos, para morar nas mansões celestiais, junto com Deus. E nós estamos muito apegados às coisas desse mundo, esquecendo as celestiais que estão preparadas para mim e para vocês. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nem a sua família você vai levar? Você já parou para pensar nisso? Já pensou nisso já? Não vai ter assim não, ela é minha esposa. Não vai ter isso não. Não, ele é meu esposo. Magno, você vai poder falar assim, não, esse aqui é meu mozão. Não, pô. Não tem isso não, irmão. E nós estamos perdendo tempo, irmãos. E não garantindo a nossa salvação. Estevão começa a contar a história. Verso 9 ele diz, e os patriarcas movidos de inveja venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele está falando assim, olha só, eu quero que vocês lembrem o seguinte, vocês lembram quando os patriarcas, ou seja, quando os irmãos de José, pegou ele, movido de inveja, e venderam José para o Egito? Estevão começa a falar para eles, olha só, entenda, inveja, má reputação, corações duros. Essa, irmãos, é a igreja. Esse é o povo escolhido, o povo eleito, a raça eleita, esse povo que diz que vai morar no céu. E diz, e livrou de todas as suas tribulações. José, quantas tribulações José passou, irmão? Foi preso, justiçado, sofreu, mas o texto diz, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Não pense que o que você está garantindo é um governo nesse lugar. José foi abençoado, irmão, mas não lute por isso não, irmãos. Lute por uma cadeira lá no céu. Lute para que você possa estar lá no grande coral louvando ao Senhor. Porém, ele diz, aquele povo que vivia ali, em um exato momento, em determinado momento, verso 11, sobreveio então a todo o país do Egito, e de toda Canaã, fome, grandes tribulações, e nossos pais não achavam alimento. Sabe aquele que você diz, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Jacó, chegou um momento, irmãos, que não tinha mais comida. Porém, aquele que um dia tinha sido tribulado, que tinha sido preso, ele já tinha profetizado isso.
e preparou uma cama, a cama que foi preparada por Deus através de José. Olha só, lembra das 7 vacas magras, das gordas? A fome que estava acontecendo era algo que já tinha sido dito por quem? Por José, a qual aqueles tinham inveja ou maltrataram. Ele já tinha dito, irmão, sabe quantos profetas de Deus têm nos dito as coisas, têm nos alertado, e nós não estamos nem aí, irmãos, e brincamos de ser crente, brincamos de ser membro da primeira igreja Batista do Parque Boaventura, brincamos de ser líder da igreja. Sabe quantos, irmãos? Vários. Mas eu quero dizer para vocês, e quero dizer para mim também, que Deus, irmãos, Ele está à porta. E num determinado momento, alguma coisa vai tocar. E não fique surpreendido não, se você ficar. E não fique surpreendido se alguém for não. Nós só precisamos parar de brincar de ser crente. Precisamos ser exatamente homens de Deus, homens e mulheres de Deus, segundo a vontade do Senhor. Verso 18, diz que, um pouquinho mais antes, perdão, verso 14, e José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. O povo estava com fome, só tinha comida no Egito. E Deus, através de José, chama o seu pai, junto com seus irmãos, que seria o futuro Israel, as 12 tribos. Os irmãos que estariam unidos ali, se juntariam e se formaria a grande Israel de Deus. Jacó, ele desce até o Egito, e morreu ele e os nossos pais. Ele está falando assim, ó, foram os 75, foram por Egito, ele morreu, Jacó morreu, nosso pai, os patriarcas morreram também, ou seja, os filhos de Jacó também morreram, e eles foram sepultados, foram transportados para Siquém, depositados na sepultura de Abraão, que foi comprado pela uma certa quantia. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou do Egito. Se você for ver a história do povo de Israel, irmãos, esse crescimento não foi imediato não, irmãos. Foram 200 anos perecendo, naquela quantidade de pessoas ali. E isso não incomodava. Isso não incomodava Faraó. Porque o povo está ali. Sabe aquela igreja que não quer incomodar? Sabe aquela igreja que não quer falar assim, olha só, está errado, cara. É pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Hoje eu saí da igreja e vi um grupo de irmãos, membros da igreja, fazendo boca de urna, entregando o santinho. É errado, irmãos. Está escrito isso. Ah, pastor, estou querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não, irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, mas as demais coisas serão acrescentadas. Você não tem que fazer isso, é errado. É aí, irmãos, que a gente não faz a diferença. E não foi só membro da igreja não, irmãos. Pastores, que vejo gritando aleluia, dando glória a Deus, tendo manifestações espirituais, fala em língua. Pelo amor de Deus, irmãos, que crente é esse? Errado. Se errado não podemos fazer, irmãos. Até que se levantou outro rei, e não conhecia José, aquele José que era amado. Levanta um outro rei, e ele ali não reconhecia, e começou ali a criar uma pressão. Usava da astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Irmãos, Faraó conseguiu implantar no coração daquele povo o seguinte: olha só, vocês já estão aqui sofrendo,
Preste atenção, você sofreu, você quer isso para o seu filho? Você quer isso para o seu filho? Então olha só, rejeite ele, joga ao mar, anule ele, não tenha filhos. Olha a história de Satanás, não tenha. Mas a ideia de Deus é que aquele povo tinha que se multiplicar naquele lugar. O Egito seria uma grande manjedoura da igreja de Cristo Jesus naquele lugar. E Moisés, instruído de toda a ciência, verso 22, de toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obra. E quando Moisés completou a idade de 40 anos, irmãos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vou lá visitar meus irmãos. Fui criado por Faraó, tenho todas as regalias, vou lá conhecer os meus irmãos. E lá foi Faraó, lá foi Moisés. E o texto diz que, vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matou o egípcio. Irmãos, se você quer fazer as coisas, faça as coisas certas. O que Moisés mostrou é que ele não estava preparado. Em nenhum momento Deus mandou ele lá defender o povo e ele tinha que matar alguém. Mas assim ele fez. Ofendido, matou o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe tinha dado a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. Olha a palavra dele, ele diz o seguinte: ele achava que pelo fato de Deus já tinha escolhido, ele podia ir lá e fazer, e as pessoas tinham que entender que ele era o escolhido. E no dia seguinte, pelejando ele, verso 26, foi por ele visto, e quis levá-lo à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns com os outros? No outro dia, ao chegar em determinado lugar, ele vê dois irmãos, ou seja, dois crentes, dois irmãos em Cristo, dois israelitas, brigando, e ele tenta apacentar, ele tenta ali contornar as situações. Varões, vocês são os irmãos, porque vocês estão brigando um contra o outro? E aquele que ofendia o seu próximo, o repeliu dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quem foi? Sabe as nossas atitudes como crentes Nutella, sei lá, e a pessoa chega e fala assim: quem é você para falar alguma coisa comigo? Quem é você? Cara, eu vejo você fazendo isso, aquilo, outro. Quem é você? E ele diz: quer tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Quando Moisés, irmãos, foi afrontado, o texto nos diz que Moisés ele fugiu e chegou ao conhecimento de Faraó o que ele tinha feito. E Faraó então resolveu tirar a sua vida, e ele foge da presença daquele lugar e andou como peregrino. E completando os 40 anos, passagem que você conhece, ele está ali e ele olha e vê algo que impressiona, que chama a sua atenção. E ele vai até o local, chega lá, ele vê que existe uma árvore, um arbusto que está em chama, mas não é consumida. E o Senhor começa a falar exatamente com Moisés. Moisés se maravilhou em ver tudo aquilo. E a voz do Senhor diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés ali todo trêmulo, ele não ousava olhar para aquela imagem. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar que estás é terra santa. Lembrando a você, meu irmão, que o que está acontecendo aqui é Estevão relembrando aquele povo que queria a cabeça dele. Um povo que estava dizendo que eram escolhidos, que eram de Deus. O povo que não sabe tomar uma atitude de verdadeiros homens e mulheres de Deus. O Senhor diz para Moisés o seguinte: Moisés, sabe aquele povo que te negou?
dizendo que eu não te constituí como príncipe e juiz? A este agora eu envio Deus como príncipe libertador pela mão do anjo, aquele anjo que apareceu lá, ó, naquele momento lá. Eu estou enviando você exatamente para esse lugar. E Moisés, ele vai, irmãos. Estevão continua contando e falando e contando a história, relatando exatamente todas as coisas que estavam acontecendo. O verso 47, ele diz o seguinte: Salomão edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. A arca, irmãos, era transportada de um lugar para outro constantemente. E Davi, quando começou a reinar, ele resolveu simplesmente fazer um lugar para que a arca ali estivesse fixa. Ele fez todos os planos, elaborou, mas você conhece, ele não construiu. Quem construiu o templo foi Salomão. E aí, que ele diz, Salomão edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, é a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, a verdadeira casa que Cristo tem que habitar, que o Espírito Santo tem que habitar, é a sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mesmo que eu e você tentássemos fazer uma casa, irmãos, bela, bonita, a gente não ia conseguir conter a glória de Deus. Você consegue entender isso? A gente não consegue conter a glória de Deus, porque Deus não se resume em um espaço. Deus se resume simplesmente naquilo que já está dentro de cada um de nós, ou deveria estar dentro de cada um de nós, que chamamos de Espírito Santo de Deus. Quase terminando essa palavra, eu quero dizer para você o seguinte: Estevão olha para aquelas pessoas no verso 51, veja aí na sua Bíblia, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele está falando assim, lembra da história que eu contei lá, no passado lá, de tudo que eles fizeram? Vocês são igualzinhos. Vocês são iguaizinhos. É isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: Estevão, ele já estava irmãos, assinando a sua morte. Ele já estava sendo cancelado já no Facebook, irmãos, nas redes sociais, porque ele estava falando a verdade para aquele povo. Vocês têm um coração duro, são incircuncisos de coração e de ouvido. Sabe o que é isso, irmãos? A circuncisão é exatamente aquela pele que tem no órgão genital masculino, que se tira aquela pele. O que ele está acontecendo? Ele está falando? Ele está falando o seguinte: vocês, os seus corações, os seus ouvidos estão tampados, vocês não conseguem ouvir. É isso que está falando para vocês. Os seus corações são corações duros. Estamos cansados de falar, cansados de ensinar, e vocês não escutam. Vocês são iguais àqueles lá antepassados. São igual aqueles que estavam lá no Egito lá. São iguaizinhos. Não muda nada, irmãos. A única coisa que muda na nossa história, irmãos, é a tecnologia, porque nós somos os mesmos homens lá depois do pecado. Falhamos. Estamos falhando todos os dias. Aí ele diz: a qual dos profetas vocês não perseguiram? Vossos pais até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas. Irmão, isso é horrível. Quero falar algo aqui
não sei se vai ser motivo de polêmica, e nem estou aqui para falar com o intuito de defender ninguém, apenas como um cuidado que nós devemos ter como igreja de Cristo Jesus, que não cabe a mim nem a você julgar ninguém. Alguns dias atrás, ou mais de 15 dias, um pastor, bem conhecido pela nossa instituição, pela nossa organização, foi cancelado porque tomou uma atitude que ele não deveria ter tomado. A questão não é essa. A questão é, irmãos, os comentários que eu via, esse cara nunca foi pastor, esse cara tinha que ser descomungado, esse cara tinha que ser anulado. Irmão, foi isso que Cristo nos ensinou como igreja? Foi, irmãos? Diga, irmãos. Por que a gente faz isso, irmãos? Sabe o que nós estamos ensinando? Estamos ensinando o seguinte: o dia que o diácono pecar, o dia que o pastor pecar, o dia que qualquer um de vocês pecarem, não tem perdão. Você vai ser cancelado, você vai ser anulado. É isso que nós estamos ensinando. O contrário do que Cristo ensinou. Não sou a favor do que ele fez, mas também não sou a favor do que a igreja às vezes faz. Vou explicar para você por quê. O cara está lá no mundão, bebendo, fazendo farra, pecado até aqui de pecado. Aí o cara vem no domingo da igreja, chora, se arrepende, quero Jesus Cristo, amém por isso. A igreja dá glória a Deus. E devemos dar glória a Deus por quê? Por um pecador que se arrepende. Mas por que se isso acontecer conosco, a gente não tem essa mesma atitude? Fecha aspas. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: que esses homens que estavam ouvindo tudo isso, esses homens que tinham recebido a lei, que o próprio anjo tinha dado lá no monte, e recusaram, e tem nos dado nos dias atuais, irmãos. Bíblia, palavra de Deus, tem pregado e anunciado todos os dias para a gente, irmãos. Todos os dias. Se você não é apenas um ouvinte da palavra de Deus, se você é um homem que busca, se você é um homem que mergulha nas escrituras sagradas, você vai ficar incomodado com a podridão que você é. E você vai começar a olhar não somente para o erro das pessoas, mas para os teus próprios erros. Porque o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, é melhor que cada um avalie-se a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, do que olharmos para os outros como se nunca tivesse feito nada. Avalie-se a si mesmo. O verso 53 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus, e disse para aquela multidão que estava ali já preparado para tirar a vida daquele homem, para anular aquele homem, para acabar com a vida dele. Ele disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. E eles gritavam com grande voz e tampavam os ouvidos. Eles não queriam ouvir o que Estevão estava falando. Eles não aguentavam mais, porque tudo que Estevão estava falando, irmãos, era verdade. É como se eles gritassem: não, para, eu quero tampar o ouvido, não quero mais ouvir o que você está falando. Mas eles gritavam, e resolveram então pegar Estevão e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo de Tarso, que nós conhecemos, irmãos, como um homem que foi transformado por Cristo Jesus, Paulo de Tarso. E apedrejaram Estevão.
em que invocação dizia, preste atenção nisso, irmãos. Isso é pedagogia para mim e para você. Isso é ensino para mim e para você. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, irmãos, o Senhor Jesus, ele clamando ao Senhor, exaltando ao Senhor, ele põe-se de joelho e clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele está falando: Senhor, olha só, eu falei com eles, eles agora me jogaram para fora da cidade, eles vão acabar com a minha vida, mas olha só, Senhor, não faça com que esse pecado seja cobrado na conta deles. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? A mesma coisa que Jesus Cristo fez. Por isso que aquele homem era um bom homem de reputação, cheio de Deus. Ele falou, Jesus Cristo falou assim: Senhor, perdoe eles, porque eles não sabem o que. Responda para você mesmo, você faria isso? A igreja de Jesus Cristo, irmãos, precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Devemos sim falar a verdade. Não ter medo de falar a verdade, irmãos. Fale com amor. Você não precisa entrar na casa de ninguém ou bater, não precisa. Mas fale a verdade, irmão. Olha só, essa não é a direção. Não pense você que você falar a verdade para ele vai ser de bom grado, porque também é bíblico. Está escrito lá. Toda repreensão, toda exortação vai chegar a você, não, quero, que coisa boa ouvir isso. Não, mas ele diz que depois, só depois, isso vai vir como transformação para a vida dele. Hoje escutei alguém falando assim para mim assim, na fila de voto. Passou por mim. Oi, pastor. E quando falou, oi, pastor, vem cá. Caramba, não deveria ter parado o senhor. Irmão, tem que falar, irmãos. Tem que falar. Porque se eu não falar, se você não falar, e se você tiver medo de falar, muitos vão perecer no inferno. E posso falar uma coisa para você? Já estão perecendo há muito tempo com o engodo desse mundo. Não vamos levar nada daqui, irmãos. Nada. Nada. E nem colecione nada aqui. Não vai levar nada. E às vezes o que fica ainda, vão brigar ainda. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos orar? Vamos pedir misericórdia a Deus? Vamos pedir socorro para Deus, irmãos? Olha só. Essa palavra que vos falo, eu também estou aqui, tá, irmãos? Ela vem de Deus também, para mim também, para todos nós. Precisamos ser igreja de Cristo Jesus. Precisamos fazer a diferença. Feche seus olhos. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, e eu me encaixo também nisso, Senhor Deus. Se for preciso montar uma cesta, e nessa cesta colocar as nossas orações para chegar até o teu altar, eu quero me colocar também nessa cesta também. Senhor Deus, eu quero ser igual a Estevão. Eu quero ser um homem com reputação, cheio de reputação. Um homem cheio do Espírito Santo. Um irmão cheio de sabedoria. Eu quero, Senhor Deus, que a minha igreja seja uma igreja com boa reputação. Uma igreja que não escandalize o teu evangelho. Uma igreja que pode pronunciar a tua glória, Senhor Deus, sem medo. Uma igreja cheia de sabedoria, ou seja, que saiba colocar em prática o que tem aprendido através desses púlpitos, através da escola bíblica dominical, através de cada palavra que é ministrada nos nossos grupos. Que a tua igreja possa viver isso. Porque o Senhor tem pregado e tem anunciado. E naquele dia não haverá mais tempo de falar assim: eu não ouvi e eu não sabia. Senhor Deus, sara a nossa igreja, para que a nossa igreja possa ser um grande exemplo. Não quero ser melhor do que ninguém. Não quero que essa igreja seja melhor.
Só quero que ela faça diferença, como igreja, como povo de Deus, como membros dessa igreja. Uma igreja que aprenda a buscar primeiro o reino de Deus. Uma igreja que entregue o seu caminho ao Senhor. Uma igreja que confesse os seus pecados. Uma igreja que reconheça as suas falhas perante ao Senhor. E não haja necessidade de apontar o erro de ninguém, mas que reconheça as suas próprias falhas. Eu quero ser essa igreja, Senhor Deus. Eu quero fazer parte desse povo. Eu te digo algo, Senhor Deus. Isso eu não posso falar pelos meus irmãos que aqui estão. Mas se for preciso ser apedrejado, Senhor Deus, como Estevão, que assim seja feita a tua vontade em nome de Jesus. E se for apedrejado, Senhor Deus, assim como Estevão, que o teu Espírito possa estar na minha vida, para que da mesma forma que o teu servo orou, eu também possa declarar que esses pecados não possam ser imputados em suas vidas, mas que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que o amor de Deus, irmãos, homens, mulheres, jovens e adolescentes, juniores e crianças, e aqueles que estão sendo gerados no ventre de suas mães, a graça de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz, que foi um exemplo para mim e para você, as consolações, irmãos, a comunhão que precisa ser eterna e verdadeira no nosso meio, possa ser real em todos nós, e isso possa refletir para todo Israel espalhado sobre a face da terra, para o bairro Jardim Paraíso, o município de Nova Iguaçu, o estado do Rio de Janeiro e a nação brasileira e o mundo. E a igreja de Cristo Jesus diga amém. Amém, irmãos, poder sentar. Oração silenciosa, estamos dando termo ao trabalho nessa noite. Vão na paz de Cristo Jesus e tenham uma semana maravilhosa, irmãos. Conselho para você: